O laboratório conta com farmacêutico bioquímico e um biomédico responsáveis pela coleta e processamento de amostras, além da liberação dos resultados. O laboratório realiza todos os tipos de exames para os convênios Unimed, oferecendo praticidade, conforto e alta qualidade nos serviços, com o padrão Unimed Mococa. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira até às 16 horas e aos sábados até às 11 horas. O laboratório está localizado no prédio da Unimed Mococa. Aproveite mais esse serviço prestado com excelência. Churrascaria e Choperia Vale Imperial 3, na Avenida Doutor Américo Pereira Lima, anexo ao Fonseca Shopping em Mococa. Sabor que surpreende a cada mordida. Morador do Jardim Primavera em Mococa denuncia mais uma vez o mau cheiro em córrego do Lambari. Disciplina de facção criminosa é preso em Santa Cruz das Palmeiras. Secretaria Municipal de Educação envia nota sobre o caso de bullying em escola municipal. INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir desta terça-feira 13. E o TVD Notícias entrevista psicólogo para falar sobre o tema, como identificar os sinais de bullying. Polícia Militar de Monte Santo de Minas prende homem de 27 anos por tráfico de drogas. Conselho Tutelar convida a população para a ação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Homem é preso por tráfico de drogas em Tambaú. E o TVD Notícias pergunta: o que você faria se R$2 milhões fosse depositado por engano em sua conta bancária? Confira a previsão do tempo para essa quarta-feira. Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em plantação de eucalipto em Tambaú. Começa agora mais uma edição do TVD Notícias. TVD Notícias, apoio cultural, Unimed Mococa, Vale Imperial Eventos, Mega Fair Segurança Eletrônica, Help Ar-Condicionado Automotivo e Agrícola, Supermercado Pierin, Tradição e Confiança, Cartão de Todos. Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar em sua companhia e eu peço licença agora para entrar em sua casa e compartilhar as notícias de Mococa e região. INSS vai notificar aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados a partir desta terça-feira. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios por associações irão receber a partir desta terça-feira, 13 de maio, uma notificação oficial do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A mensagem será enviada exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS e trará informações como valores descontados e o nome das entidades envolvidas. O beneficiário deverá informar já na quarta-feira se autorizou ou não o desconto. Caso não tenha autorizado, poderá solicitar o ressarcimento dos valores no mesmo dia. Segundo o INSS, cerca de 9 milhões de pessoas serão notificadas. Os ressarcimentos serão referentes a descontos ocorridos entre março de 2020 e março de 2025. O INSS ressalta que não haverá contato por telefone ou SMS e que toda comunicação será feita pelo aplicativo oficial. Em caso de dúvida, o beneficiário poderá entrar em contato com a Central 135, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. O pagamento dos valores deverá ser realizado pela associação envolvida
em até 15 dias úteis, sem a necessidade do beneficiário apresentar qualquer documento. Caso não haja ressarcimento, a entidade poderá ser acionada na Justiça. Na edição da última segunda-feira, dia 12 de maio, o TVD Notícias vinculou uma reportagem sobre um aluno de 11 anos que, segundo a avó, foi queimado por outro colega de 16 anos dentro de uma escola municipal em Mococa. A Secretaria Municipal de Educação encaminhou uma nota à nossa redação. Confira o conteúdo. Em nota, a direção da escola informou que o caso envolve menores de idade e segue os protocolos legais de sigilo e proteção. Segundo a nota, trata-se de um episódio isolado que não reflete a rotina da unidade. A escola afirma adotar medidas preventivas e educativas contínuas e que, assim que teve conhecimento da ocorrência, registrou um boletim de ocorrências, acionou os responsáveis legais e notificou o Conselho Tutelar, conforme o protocolo. A unidade reforça que desenvolve ações de combate ao bullying e promoção da cultura de paz, com o apoio do corpo docente, equipe pedagógica e famílias. Por fim, a escola reiterou seu compromisso com um ambiente escolar seguro, acolhedor e respeitoso, e se colocou à disposição das autoridades para esclarecimentos. Olá, estamos aqui nos estúdios da TV Direta, recebendo o Robson Vigato, psicólogo, que vai bater um papo conosco sobre o bullying, um assunto que tem crescido muito no Brasil e Mococa não é diferente, né, Robson? Sim. Eu agradeço o convite por estar aqui batendo esse papo e fazendo um alerta pro pessoal de casa. Robson, é notório que no dia a dia isso tem acontecido, o próprio Conselho Tutelar tem alegado isso para a gente também. Quais medidas que tem que ser feito ou está sendo feita para ser tomado para não acontecer isso mais, o bullying? É sempre importante a gente estar fazendo observação e ter o diálogo com as crianças e com os adolescentes e explicar que a prática ela causa um mal pro amigo, para a criança que está ali também, e também inclusive isso para perceber se a própria criança ela é a vítima do bullying ou se ela é o agente, o provocador. Então, o que é o bullying, né? O bullying ele tem uma ação repetida, ele acontece várias vezes e ele acontece por um longo tempo. Então, uma piadinha, uma brincadeira ali não é bullying. Se é de parte de um professor, de um adulto contra uma criança, também não é bullying. O bullying normalmente ele não tem uma hierarquia, né? Ele é praticado entre iguais. Então, né, de repente um adulto provocando uma criança, sendo inconveniente com uma criança, aí isso já entra numa outra categoria. Pode ser criminal, pode ser assédio, pode ser um ataque à criança, uma violência contra a criança, mas o bullying mesmo ele é praticado entre iguais, né? Entre entre os adolescentes, entre as crianças que estão dentro da mesma faixa etária e que têm a mesma hierarquia dentro de uma escola ali, né? Esses casos acontecem muito nas escolas. Sim. Como os pais recebem isso? Como eles agem com relação ao bullying? É bem importante a gente estar atento aos sinais, porque a criança, se ela tiver medo de ir para a escola, se ela tiver insegurança, se muitas vezes ela estiver ali em casa, se ela começar a ter uma diferença muito grande de comportamento, então ela fica agressiva, ou às vezes ela fica tímida, ela fica retida, ela fica ali mais no quarto, no cantinho dela, ela evita algumas situações, ela fica muito envergonhada. Às vezes pode acontecer tanto na questão da mudança do corpo, porque é comum na adolescência você ter alterações no corpo ali, dos hormônios e tudo mais. Então isso pode ser um processo que pode ser natural, mas também a criança ela pode estar sofrendo, pode estar sendo vítima de bullying na escola, né? Então ela pode estar com esse medo, com essa insegurança, pode estar sendo desencadeada por uma outra, ou um grupo de pessoas, ou uma outra colega que esteja praticando o bullying contra essa adolescente. Então é importante conhecer os adolescentes, é importante ter o diálogo aberto, e explicar sobre como evitar e como não praticar, né? E ensinar também a criança, o adolescente, que caso ele se sinta vítima, assim, que exista um coleguinha que esteja ali
fazendo essa prática constante com ele, que ele procure um adulto, que ele procure a professora, que ele procure um coordenador, que procure o diretor da escola, para que os adultos possam tomar uma medida cabível e adequada àquela situação que a criança relatar. Muito importante os pais, os responsáveis, os próprios professores mesmo, ficar atento a isso, já como você disse aqui, que às vezes as crianças, né, não relatam isso ao maior. Então Sim. É importante o diretor, o professor Sim. e os adultos ficarem atentos a esses detalhes que você disse, né? É importante isso porque muitas vezes o bullying ele pode vir com ameaças. Então muitas vezes o adolescente, o jovem que está provocando bullying, ele ameaça, ele fala, se você contar para fulano, eu vou te bater, eu vou te empurrar, eu vou fazer alguma coisa de mal com você e gera um medo, né? Então assim, esse medo, essa insegurança, ela precisa ser conversada para que a criança ela tenha a liberdade com o pai, com a mãe, com o cuidador, seja qual for, quem tiver a tutela da criança, de estar expondo a situação, de ter essa abertura, inclusive também com os professores, com o corpo docente da escola, com os funcionários da escola, para que os adultos possam encaminhar e tomar as medidas necessárias. Se for um caso mais grave, é importantíssimo a presença do conselho tutelar, né, o acionamento do conselho, e a direção da escola também chamar os pais, chamar os responsáveis para fazer intermediação dessa ação para que cesse o bullying, para que você minimize os danos, né? Quanto antes for visto e for entendido esse problema, melhor e menor os danos que a criança pode ter em relação a essa prática. Após uma pessoa, um menor, uma criança ter sofrido bullying, qual é o procedimento correto? Buscar um psicólogo, buscar um médico, qual é o procedimento correto? Conselho tutelar? Importante que assim, se houve uma sequela na criança, se deixou alguma marca, que as marcas elas podem não ser visíveis, né? Às vezes uma agressão ali verbal pode causar um dano emocional na criança e que pode perdurar durante um longo tempo ali da vida dela. Pode trazer insegurança, pode trazer medos, pode trazer uma dificuldade de autonomia da criança. Então é sempre importante se localizar o mais rápido possível, mas caso não houve essa interação num tempo hábil, né, não houve entendimento desse caso de bullying num tempo hábil ali, a criança sofreu e está vivendo as consequências. Então aí tentar remediar, tentar levar para um acompanhamento psicológico, fazer um encaminhamento para o conselho tutelar, quando for o caso. Se for algo mais grave, levar às autoridades, o conselho tutelar ele já tem todo o rito que eles já fazem para esses casos, tudo, e tomar as ações com a criança, fazer o encaminhamento, levar para um psicólogo, se for o caso, e para que isso possa ser minimizado, né, para que os danos eles possam ser minimizados o quanto antes. Robson, obrigado por a disponibilidade de nos atender e gostaria de acrescentar algo mais para ser útil aí com relação a esse tema? Eu agradeço bastante o convite, a oportunidade de estar aqui e eu fico alerta, né? Sempre converse com os filhos, tenha o diálogo aberto, procure saber como é que foi a escola, ter conhecimento da vida acadêmica da criança, né? Tá procurando saber se está tudo bem, se os amiguinhos estão, se tem algum amiguinho na escola que ele gosta, que ele não gosta, por que não gosta, e através desse diálogo, através dessa conversa, e tirando as informações que muitas vezes são necessárias para que a criança consiga expressar, porque muitas vezes quando é menor, a criança, ela não consegue expressar, ela não entende o que está acontecendo, e ela acha que é um processo normal, e muitas vezes pode estar sendo vítima de uma agressão ali e não entender que isso como uma agressão, pode achar que é algo normal. Então, às vezes, o adulto intermediando, conversando e tendo essa proximidade com os professores, com o corpo docente da escola ali e com a criança também, para que se possam conhecer esses casos, entender e estar conhecendo também os amigos dos filhos, estar conhecendo ali as crianças que estão rodeando, que estão interagindo com a criança, para que isso possa ser localizado e, se necessário for, para que seja eliminado o mais rápido possível no caso de bullying.
E vamos agora conferir como fica a previsão do tempo para essa quarta-feira. Previsão do tempo. Mococa, máxima é de 24 e a mínima de 16 graus. Em Arceburgo, máxima de 24 e mínima 15 graus. São José do Rio Pardo, máxima 23 e mínima 15 graus. E essa também é a previsão para Milagres, máxima 23 e mínima 15 graus. Em toda a região tem sol com algumas nuvens ao longo do dia e à noite não chove. No próximo bloco você confere. Conselho Tutelar convida a população para a ação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E ainda, moradores do Jardim Primavera, em Mococa, denunciam mais uma vez o mau cheiro do córrego Lambari. Nós voltamos já já. Pinheirinho Supermercados, tradição e confiança. As melhores ofertas você encontra aqui. Uva Vitória bandeja 7,99. Mamão Formosa quilo 3,99. Banana Nanica quilo oferta 3,95. Cliente VIP 3,65. Leite condensado Piracanjuba oferta 5,89. Cliente VIP 5,49. Tenha ofertas exclusivas fazendo o seu cadastro e se tornando cliente VIP. Compre online www.pinheirinhoonline.com.br. Acompanhe nossas redes sociais @Pinheirinho Supermercados e aproveite nossas ofertas. Com mais de 15 anos de experiência, o amigo Edmilson traz para Mococa e região a Help, ar-condicionado automotivo e agrícola. Instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado em automóveis, caminhões, carretas, tratores e máquinas agrícolas. Dispomos de uma oficina ampla e equipada, mas também vamos até a sua fazenda. Venha nos conhecer. Help, ar-condicionado automotivo e agrícola, na rodovia SP 340, quilômetro 272, na Chácara Bela Vista, em Mococa. Promoção imperdível, Pneus Agro com super desconto. Pneu 12.4 por 24 6 lonas Firestone por apenas 2.450. Pneu 12.4 por 28 6 lonas Firestone por apenas 2.850. Pneu 14.9 por 28 10 lonas Firestone por apenas 3.580. Promoção de pneus para caminhão. Pneu 215 75R 17,5 liso por apenas 799. Pneu 275 80R 222,5 liso por apenas 1.980. Camelo Pneus em Mococa e São José do Rio Pardo. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp, perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 19 9 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3, no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a repórter Michele Oliveira tem uma chamada especial para você, cidadão. E olha só, pessoal, neste final de semana, no domingo, tem uma ação muito importante acontecendo na cidade de Mococa, que é promovida pelo Conselho Tutelar da nossa cidade. Nós estamos aqui com membros do Conselho Tutelar que vão explicar para a gente qual a ação é e como você pode participar. Ju, explica para a gente o que vai ser promovido e o local dessa iniciativa.
O dia 18 de maio é comemorado nacionalmente o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O ano passado, nós realizamos uma carreata, né, para alertar todo mundo com relação a esse assunto. Esse ano, nós quisemos fazer uma abordagem específica ali na Feira da Vila Santa Rosa, né, já que o dia 18 caiu no domingo, então nós escolhemos a Feira da Vila Santa Rosa para fazer uma abordagem, a gente vai ter vários eventos e tudo mais. Por que na feira? Porque é um dia movimentado, você vai encontrar, além de pais também, a garotada? A Vila Santa Rosa é um bairro que a gente atende bastante criança e adolescente. A gente sabe que é um dos bairros mais vulneráveis que nós temos na cidade. Por conta do movimento, é o lugar mais movimentado, né, no domingo, e é um local assim que a gente vai ter todo tipo de atendimento, tanto da classe vulnerável, mas também outras classes que vão na feira comprar os seus produtos, né, então também vão ver ali o nosso trabalho. Então foi um ponto estratégico, já que Mococa e região inteira vai estar nesse local, né? Com certeza. Vamos falar também com a doutora Damares, né, que também está no Conselho Tutelar. Doutora, por que é importante falar sobre esse tema? É muito importante colocar em voga esse assunto. Por quê? O abuso sexual de crianças e adolescentes ele está presente na nossa sociedade. Então, é importante trabalhar e divulgar essa questão para que possa ser efetivamente combatido. Porque a gente consegue combater casos como esse através da prevenção e através da informação. Por isso, eventos como esse são tão importantes. E é importante destacar a escolha da Feira da Santa Rosa, porque é um lugar cultural da nossa cidade. Todo mundo frequenta a feira de domingo. E é justamente a escolha desse local, ele é muito emblemático. Porque onde vai estar lá? Vai ter pai, mãe, avô, avó, vai estar a família reunida. E é esse público que a gente quer atingir, é esse público que precisa ouvir essa questão e discutir essa questão, para que a gente consiga realmente, efetivamente, combater o abuso sexual. Você acredita que é importante colocar esse tema em discussão? Porque, de repente, quando a gente começa a falar dele, a gente começa a entender como ele acontece? É extremamente importante. A gente tem um tabu de que não se deve falar, não se deve ter educação sexual, se falar sobre sexo para criança. É justamente saber como falar, não é falar sobre sexo, mas é divulgar aquilo que a criança pode e o não pode. Onde a criança pode e não pode ser tocada, como ela pode e não pode ser tocada, aquilo que traz ou não constrangimento para a criança. E é importante destacar que não pode haver segredo para a criança. Isso deve ser sempre muito bem colocado, esclarecido para que a criança não tenha medo. Porque se algum carinho, o carinho ele não pode ser secreto. Se alguém fala que é para manter segredo sobre um carinho, sobre um contato, a gente tem que ficar alerta. Essa criança tem que falar com a mãe, com o pai, com a professora, com um adulto de confiança, para que isso seja solucionado. Obrigada, Damares. Então, a população que quiser participar é só chegar e vai ter todas as orientações? Sim, nós estaremos lá com o ônibus da Guarda Municipal, que estará lá nos apoiando, né? E nós convidamos os projetos do município. Então, nós vamos ter eventos de todos os projetos, vai ter atração de dança, vai ter demonstração de judô, né? E ali as técnicas também, do CREAS, do CRAS, para orientar qualquer pessoa que tiver dúvida, qualquer pessoa que queira denunciar naquele momento, a denúncia vai ser anônima, as conselheiras tutelares também vão estar lá para atender toda a população, independente de qualquer situação, e aí a gente espera a população participar, para a população conhecer mais o trabalho do Conselho Tutelar e abraçar com a gente essa causa do combate do abuso sexual de crianças e adolescentes. Obrigada. Bom, pessoal, então, nesse domingo, vocês têm um encontro marcado. Todo mundo costuma ir visitar a feira, agora tem um motivo a mais para ir e também abraçar essa causa, afinal, nós precisamos lutar para proteger as nossas crianças, nossos adolescentes, né? Exatamente, nós precisamos fazer bonito. É o lema, né, nacional do dia 18 de maio, faça bonito. Há muitos anos, os moradores do Jardim Primavera sofrem com o mau cheiro que vem do córrego do Lambari. Recentemente, o assunto voltou à tona nas redes sociais. Córrego do Lambari, Jardim Primavera. Seu Luiz Antônio, que mora no bairro há mais de 40 anos, se recorda como era este cantinho. Segundo ele, tinha até peixes por aqui. Tinha bagre, tinha lambari, tinha cambojo. Tem mais nada aí não. Morreu tudo aí. Os que sobem do Rio Canoa, que vem vindo, a hora que chega no Lambari, morre também. Por causa dessa água branca aí,
fedida que tem aí, ó. Ah, não tem condição não, Seu Luiz, hoje tudo está bem diferente mesmo. É só olhar a cor da água, escura, com pontos acinzentados espalhados por todo o afluente, para chegar a essa conclusão. Um cenário que nos últimos dias foi compartilhado nas redes sociais pelos moradores. É o mau cheiro, né? Como vocês estão vendo aí, esse mau cheiro não é um mau cheiro contínuo, é um mau cheiro que vai, vem, para. Tipo assim, ó, de cada 15 dias, 7, 8 dias, não tem como a vizinhança e eu ali no meu bairro aguentar, entendeu? Você mostrou nas redes sociais, você andou aqui, mexeu, mostrou a cor da água. Aquilo lá é uma realidade. É realidade, todas as filmagens minhas têm data e hora do local que eu estou filmando. É isso aí que vocês estão vendo. E filmei mais para cima também, entendeu? Não filmei só aqui. Não, essa não é a primeira vez que o TVD Notícias marca presença no bairro Primavera para falar deste problema que, pelo visto, nunca teve uma solução. Segundo os moradores, o cheiro vai e vem, este problema sempre está aparecendo. Dá só uma olhada em quantas vezes nós estivemos aqui para falar deste mesmo assunto. Em 2016 foram 2 reportagens, uma em abril e outra em agosto. Ela, nossa, eles vão embora com dor de cabeça. Fala, nossa, como é que você aguenta morar aqui? É muito ruim morar aqui. Esse cheiro é um lugar muito gostoso, mas o cheiro não dá para ficar. Essa poluição, né, que tá muito poluída essa água, né? Faz mal pra gente, né, esse cheiro. Em 2022, mais 2. Insuportável, não dá nem para dormir. Outro dia eu esqueci a janela, as portas abertas, a janela estava calor, de noite estava um fedor tão grande que dava até ânsia de vômito. Muito horrível o cheiro. Deixa eu tirar meu equipamento para fugir do cheiro, porque ó, só assim para conseguir ficar aqui no bairro, no Jardim Primavera. O problema continua, gente. Continua muito cheiro. Eu tô aqui, tá difícil ficar. Se eu que tô aqui fora, usando o meu equipamento, que eu vou emprestar, viu, população? Vou emprestar para os moradores esse equipamento aqui, um prendedor de lavar roupas, todo colorido. O povo vai ficar tudo com o narizinho bonitinho, tudo afinadinho. É a única solução, porque até agora a CETESB não deu as caras por aqui. Essas são apenas algumas das muitas vezes que este assunto passou por aqui. De uma temporada para cá que começou essa água suja aí correr, ó, e ninguém consegue resolver o problema. Eu não vou falar aqui que tem que ser alguém, mas dá vontade de falar que alguém tem que resolver. Solução que nunca chega. Nós moradores aqui até hoje não temos nenhuma resposta. Nós vamos procurar qual órgão nós temos que procurar. Procurei prefeito, vereador, ninguém me deu uma resposta, ninguém comentou nada. Eu estou indo atrás das redes sociais. Eu vou tentar mais essa semana, se não tiver solução, venha da minha casa e quem quiser lutar que vai lutar, porque tá difícil, tá difícil. Nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura, que indicou mais uma das muitas vezes para que o telejornal faça um requerimento para ter as informações. Já a CETESB informou que realizou uma vistoria no córrego do Lambari, na região, e identificou indícios de possível lançamento irregular no curso de água. Entretanto, a origem não foi identificada. Pontuou ainda que a fiscalização será intensificada e novas coletas de efluentes líquidos serão realizados para o monitoramento contínuo da situação. Destacou também que a empresa citada está operando regularmente, conforme verificado por órgãos competentes. No caso, empresa que foi citada nos vídeos publicados nas redes sociais. O TVD Notícias pergunta: o que você faria se R$2 milhões fossem depositados por engano em sua conta bancária? E tem ainda as notícias policiais da nossa região. Atenção, atenção, minha gente! Chegou ele, o novo jornal de ofertas do Supermercado Alvorada, e com uma novidade: ele começa com R$1,99. É verdade, R$1,99. Vem pra cá, aqui é a nossa padaria completa, a nossa carne é especial, aqui tudo tem aquele preço
que você pode pagar. E tem ainda o nosso cartão Fidelidade. Você tem até 45 dias para pagar. Lembrando que terça e quarta, frutas, legumes e verduras estão em promoção. Aqui é o Supermercado Alvorada. E lembrando também que o nosso jornal é válido para as duas lojas até sábado às 20 horas. Chegou o novo jornal de ofertas do Supermercado Alvorada. Vem pra cá ou vai lá na nossa loja 1 e a nossa loja 2, aguardando você com muito carinho. É o Supermercado da Família. Este é o Supermercado Alvorada, que é o gigante dos preços baixos. Goteiras, infiltrações e reboco caindo. Pintura condenada. AD Soluções, Calhas e Rufos. Há mais de 30 anos solucionando seus problemas de telhado e infiltrações. Não perca tempo e dinheiro por aí. Conte com profissionais gabaritados. É só chamar ADS Soluções, Calhas e Rufos pelo WhatsApp 19 99262 0338. Que vamos até você e resolvemos. Em Mococa e região. Clínica Urológica Dr. Djair Safiotti, especializada em tratamentos de cálculos renais e agora com um novo equipamento para cirurgia de próstata e tumor de bexiga, que é o bisturi bipolar, imagem da próstata aumentada de volume, iniciada os cortes da próstata. O novo aparelho bisturi bipolar faz os cortes do tecido prostático e cauteriza ao mesmo tempo, diminuindo o sangramento durante a cirurgia. E no pós-operatório, além do tempo de internação, o paciente pode receber alta no mesmo dia, ficar internado de 12 a 24 horas, diminuindo ainda os riscos de infecções, gastos hospitalares, podendo operar grandes sem necessidade de cirurgia aberta. Clínica Urológica Dr. Djair Safiotti. Telefone 3656-2838 ou 3665-7402. O laboratório conta com farmacêutico bioquímico e um biomédico responsáveis pela coleta e processamento de amostras, além da liberação dos resultados. O laboratório realiza todos os tipos de exames para os convênios Unimed, oferecendo praticidade, conforto e alta qualidade nos serviços, com o padrão Unimed Mococa. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira até às 16 horas e aos sábados até às 11 horas. O laboratório está localizado no prédio da Unimed Mococa. Aproveite mais esse serviço prestado com excelência. A Loja Barão é o crediário Abre Fácil. Aqui estamos na Capitão Miguel Ferreira com a moda masculina, feminina, do bebê até o vovô. Toda a linha em calçados também. Agora, se você precisar de enxoval, nós temos também. Então vamos aproveitar. A Loja Barão são 44 anos que estamos comemorando neste mês. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para fazer aquela visita na loja. Porque aqui você encontra a roupa para qualquer estação, do bebê até o vovô. Loja Barão, o crediário Abre Fácil. Churrascaria e Choperia Vale Imperial 3, na Avenida Doutor Américo Pereira Lima, anexo ao Fonseca Shopping em Mococa. Sabor que surpreende a cada mordida. Milionário por algumas horas. Imagina você descobrir que por acaso alguém fez um depósito de 2 milhões de reais em sua conta bancária. E aí, o que você faria? Quer saber os detalhes desta história? Então confira a reportagem a seguir. Opa, notificação no banco, deve ser boleto. Você recebeu um depósito de quase 2 milhões de reais, é brincadeira, não estou enxergando direito, peraí.
Meu Deus, depositaram 2 milhões de reais na minha conta. Imagine se fosse com você. O que você faria? A pergunta fez muitos mocoquenses sonhar. Teve gente que até fez planos. A dona disse aqui, faria as malas e tchau Brasil. Eu me mudaria para os Estados Unidos, morar em país de primeiro mundo. Ficava na minha conta e ia morar para os Estados Unidos. Os olhos do Marcos chegaram a brilhar quando falamos dos zerinhos. Mas brasileiro que é brasileiro já fica desconfiado, né? Eu queria saber de onde que partiu isso, eu não sei. Se é dinheiro lícito ou ilícito, né? A gente não sabe. Mas a gente pode cair como laranja também, né? Então, hoje em dia tem que ficar esperto com isso. Você procuraria a origem? Com certeza. Pra saber de quem é. Porque como não é meu, só por simples fato caiu na minha conta, é meu, não é meu, né? Esse fato pra lá de inusitado vem sendo muito comentado nas redes sociais, com manifestação até mesmo de assessores municipais aliviados com o final da história. É que o servidor devolveu o dinheiro para o município. São duas situações distintas. O que nós vamos ter aí? Se foi feito um depósito operacional por erro administrativo da administração pública na conta de um servidor, tem efeitos jurídicos. Se for na conta de um particular, alguém da sociedade civil, como por exemplo eu, você ou qualquer outra pessoa, terão outros efeitos jurídicos e consequências jurídicas. Vamos lá, vamos entender. Se for para uma pessoa que é servidor público, seja em cargo de comissão do artigo 37, inciso 2 da Constituição, ou seja em cargo efetivo, também do artigo 37, inciso 2 da Constituição, que é a regra, aquela pessoa que prestou concurso público, o que vai acontecer? Pode a pessoa, dentro da boa-fé, né, do próprio Código Civil, do princípio da probidade, a pessoa buscar a administração pública por meio de um processo administrativo disciplinar, esse servidor vai documentar que recebeu e que fez a devolução. Por quê? Porque tudo isso fica gravado lá na ficha funcional do servidor público. E em algum momento, isso pode voltar ao debate, voltar à tona, e ele ser questionado sobre isso, tá? Ficar com o dinheiro não seria uma boa ideia, afinal, é crime. Com relação à sociedade civil, se fosse qualquer um de nós, o tipo aí penal seria o tipo da responsabilidade civil, lá no Código Civil, artigos 186, 187, 927, né, combinado com o artigo 884, que diz assim do Código Civil para nós: aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente ao ferido, feita a atualização com juros de mora. Ou seja, então, para nós da sociedade civil, além de termos a devolução do enriquecimento sem causa e da responsabilidade civil do Código Civil, nós também poderíamos ser acusados de furto. Né? Por quê? Porque é um recebimento de valores que nós não demos causa, né? E o crime de furto é tipificado pela obtenção para si ou para outrem de valores, né? Mesmo ou de bens, sem pressão e sem grave ameaça. Então se configuraria o crime de furto. Mas e quanto ao órgão depositante, que cometeu uma falha tão cara como essa? Que na administração pública nós não temos um código brasileiro de direito administrativo. Nós temos um sem número de legislações e tudo isso a partir do artigo 37 e seguintes da Constituição. Então, a administração pública, ela tem um poder que só ela tem, chamado autotutela, que é o poder de revogação dos seus atos administrativos.
ou eivados de vício ou ilegais. Neste caso, a administração cometeu um erro, que é um vício, né? Não seria uma ilegalidade. O que acontece? Ela faz ali imediatamente o resgate desse valor da conta do servidor na qual foi feito o depósito de forma errada, que não se configuraria o ilícito, porque nós temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Por essa razão, então, a administração pública não seria responsabilizada. Agora, hipoteticamente, se a administração pública não tivesse tomado nenhuma providência, com certeza o prefeito, que é o ordenador de despesas, poderia responder pelo crime de improbidade administrativa, né, que seria lesão ao erário aí, neste caso, com dolo, porque diagnosticou o erro e não sanou o erro, né, a bem do interesse público. O servidor que ficou milionário por apenas algumas horas não foi identificado. Nossa reportagem questionou a administração pública. Afinal, são quase 2 milhões que saíram dos cofres públicos. E aguardamos o retorno. Meu Deus, que grata surpresa, né? Mas eu ia me informar de onde que veio esse dinheiro. De algum lugar ele veio, né? Saber onde veio essa entrada, né? Para saber o que é. Se fosse algo específico para mim, que eu soubesse que era direcionado para mim, grandes coisas eu faria. Muitos projetos, muitos sonhos que estão parados, né? Com certeza eles seriam realizados. Se não fosse? Eu devolveria, com certeza. Se não é meu, eu devolveria. Veja quais foram as principais ocorrências policiais em nossa região. Disciplina de facção criminosa é preso em Santa Cruz das Palmeiras. Na manhã desta terça-feira, agentes da DISE de Casa Branca surpreenderam um homem de 23 anos, mantendo em sua residência munições calibre 38, maconha, balança de precisão e embalagens para acondicionamento de drogas no bairro Ada Dedini Olmedo, em Santa Cruz das Palmeiras. O suspeito, que já possui antecedentes criminais, é apontado como disciplina do PCC na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, que é o integrante da organização criminosa responsável por fazer valer as regras da facção. Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de munições e foi conduzido para a base da DISE de Casa Branca. O homem é preso por tráfico de drogas em Tambaú. No final da tarde da última segunda-feira, agentes da DISE de Casa Branca flagraram um homem de 25 anos comercializando drogas no Jardim Andreasa, em Tambaú. Durante a abordagem, o suspeito foi encontrado com 2 porções de cocaína. Em diligência até a sua residência, os policiais localizaram outras 27 porções da mesma substância. De acordo com o delegado de polícia, Dr. Vanderlei Fernandes Martins, o indivíduo, que já estava em liberdade provisória por envolvimento com o tráfico, foi novamente autuado em flagrante pelo mesmo crime e encaminhado à base da DISE em Casa Branca. Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e plantação de eucalipto em Tambaú. Na última segunda-feira, a Polícia Civil de Tambaú prendeu em flagrante um homem de 20 anos por tráfico de drogas durante a Operação Ascensão. A ação aconteceu no bairro Inês Corso Andreasa e contou com o apoio da Polícia Militar. Ao perceber a chegada das viaturas, o suspeito tentou fugir e descartou uma sacola ao entrar em uma plantação de eucaliptos. Ele foi alcançado pelos policiais e detido com R$ 186 em dinheiro e uma sacola contendo 43 microtubos de cocaína e 8 de crack. De acordo com o delegado Dr. Tiago Rubim, o homem, já conhecido pelos antecedentes criminais, teve a prisão em flagrante formalizada e foi encaminhado à cadeia pública de Casa Branca. A Polícia Civil pediu sua prisão preventiva. O caso segue em investigação. E o TVD Notícias fica por aqui, mas nós voltamos nessa quarta-feira com mais informações para você. Acompanhe essa edição também nas nossas redes sociais. Siga, curta e compartilhe nossos conteúdos. Assista agora Carlos Bertolucci com o programa Bons Negócios. E em seguida tem Espiritualidade e Vida com o padre Aureliano José da Costa Júnior, da comunidade missionária Providência Santíssima. Até amanhã.
Com mais de 15 anos de experiência, o amigo Edmilson traz para Mococa e região a Help Ar-Condicionado Automotivo e Agrícola. Instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado em automóveis, caminhões, carretas, tratores e máquinas agrícolas. Dispomos de uma oficina ampla e equipada, mas também vamos até a sua fazenda. Venha nos conhecer. Help Ar-Condicionado Automotivo e Agrícola, na rodovia SP 340, quilômetro 272, na Chácara Bela Vista, em Mococa. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp, perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 199 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3, no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. A Megafer oferece sistema de segurança, alarme monitorado 24 horas, monitoramento de imagem, circuito fechado de televisão e sistema de segurança via smartphone. E tudo isso diretamente da central, com segurança, inovação e a mais alta tecnologia e muito mais. O sistema da Megafer é de simples e fácil entendimento para você, cliente, e pode ser acessado de onde você estiver. Com um nível de satisfação altíssimo, a Megafer busca trazer a mais alta tecnologia disponível em alarme e segurança para Mococa e região. Megafer, Rua Quintino Bocaiúva, 190, Descanso, em Mococa. Fone 3656-2027.